Vou continuar falando, dando sequência, na realidade, ao podcast anterior, onde eu comecei dizendo que eu percebi e precisei desconstruir, e ainda estou no processo, de o medo. O medo, eu sempre entendi o medo como um sinal de pare, e não um sinal de alerta. E toda vez que eu sentia medo, eu parava. Simplesmente parava. Não, tô com medo, não vou. Tô com medo, não vou cortar o cabelo. Tô com medo, não vou nesse lugar. Tô com medo, não vou conhecer uma pessoa nova. Tô com medo, não vou me expor. Tô com medo, não vou falar. Sabe? O medo, por muitas vezes, norteou e foi justificativa para a minha inércia. E isto sempre me incomodou muito, porque ao mesmo tempo que eu sentia medo e ficava inerte, parada, eu também me incomodava pelo fato de ter feito esta opção, de ter ficado ali, parada com cara de besta. Entende? Então, assim, é um negócio dilemático, é muito doido isso. E hoje eu quero trazer um tema sobre pensar o medo. Como que foi para mim e como que ainda é quando eu sinto medo e penso o medo. E as ferramentas que eu uso para poder pensar esse medo. Porque não é uma coisa tão difícil de fazer depois que você começa. Então, pelo menos começa. Depois continue fazendo e depois melhore. Então, sofri muito até começar. Sempre foi para mim algo muito cansativo, muito desgastante, muito tudo, muito difícil, muito difícil. Mas eu tinha que começar, porque a minha dor de ter o medo ali me paralisando, ela era muito grande, mas a minha dor de não transpor este medo também era muito grande. E a dor, quando transpõe o medo, também é grande. Mas veja qual o motivo e o objetivo. O motivo de eu ficar na dor que eu tenho agora de estar paralisada, qual é o meu objetivo? Eu não tenho objetivo, o objetivo é simplesmente não ficar, o objetivo é simplesmente ficar ali, porque é algo que eu já estou acostumada. Quando eu vou e sinto a dor de transpor o medo, qual é o meu objetivo? É me livrar dele. Então, seja qual for a dor, o meu objetivo final é nobre e vai me trazer muitos benefícios. Então, é uma questão de análise de custo-benefício. Vai doer? Vai, de um jeito, de outro ou do outro. Mas qual é a dor que vai me impulsionar? Tudo depende do meu motivo e do meu objetivo, entende? Então, perceber isso foi algo muito denso. Lidar com isso e me livrar disso também tem sido algo bastante intenso. Só que como eu sou do time das intensas, né? Tudo é muito intenso, tudo é muito forte, ai meu Deus, como diz a música lá do moço, que eu esqueci o nome, a dor e a delícia de ser si mesmo. Gente, é muito punk isso, é muito punk. Mas veja só, vamos pensar o medo. O que você sente quando sente medo é verdade? Mas o que me faz sentir medo, geralmente, não é verdade. Então, vamos lá comigo. O que você sente, ou o que eu sinto quando eu sinto medo, as sensações físicas, elas são reais, é verdade. Eu estou sentindo medo. Então, eu preciso validar isso em mim. Toda vez que eu sinto algo e eu rejeito esse algo, o
o meu cérebro, o meu emocional, a minha psique, a minha mente, toda vez que você rejeita algo, ela usa o mecanismo de defesa de te afastar daquilo. Só que quando você se afasta, você não toma posse, não trabalha e não lida com aquilo. E aquilo muitas vezes cresce. Então, aquilo que eu acolho, eu ponho para dentro da minha consciência e vou trabalhar. Para que eu vou fazer uma coisa de forma inconsciente se eu posso fazer de forma consciente? Então, assim, o medo que eu estou sentindo agora, as minhas sensações, os meus sentimentos, as sensações físicas que eu tenho, isso tudo é verdade. Mas o que eu percebi? E aí é a desconstrução. Eu percebi que o que me faz sentir o medo, na maioria das vezes, não é verdade. Por quê? Porque está muito ligado à percepção que eu trago sobre as coisas. A percepção que eu coloco sobre fatos, acontecimentos, notícias, pessoas, ambientes e assim por diante. A percepção que eu trago com relação a isso me faz sentir medo, me traz a sensação de medo. E eu faço essa desconstrução todo santo dia e te convido a fazer o mesmo. Acolha o seu medo. O que você sente quando você sente o medo é verdade. Mas vamos pensar o medo, porque geralmente, na maioria das vezes, o que me faz sentir medo não é verdade. Por quê? Porque a percepção traz a sensação de medo. Pegou isso? Perceber isso, gente, tem sido libertador para mim. E eu consigo aplicar isso em muitos momentos. Em alguns, isso me escapa. Eu ainda tenho muitos medos que permeiam o meu dia a dia. Medo das pessoas que eu amo adoecerem, mas isso vem do medo que eu senti quando eu vi o meu pai doente, né, com câncer. Eu senti muito medo. Muito medo. E eu fiquei naquele estado de medo, sustentando o estado de medo por 1 ano e 9 meses, até o dia que ele morreu. E aí eu continuei sustentando o estado de medo por conta do que aconteceria depois da morte dele. Ai, presta atenção. Sustentar o estado de medo é algo exaustivo, exaure qualquer pessoa. Não é algo sustentável. 1 hora, mais hora, menos hora, o teu corpo, a tua mente, a tua alma vai apitar, vai gritar e vai dizer para você: para com isso. Não é sustentável isso. Não tem como se passar uma vida inteira nesse lugar de forma confortável. É possível se passar uma vida inteira nesse lugar, mas não de forma confortável e produtiva, ok? Isso é muito tranquilo. Então, a desconstrução do medo que eu fiz e tenho feito todos os dias, ela é algo absurdo. Então, vamos pensar no medo que eu tenho das pessoas que eu amo adoecerem. Veja, quando eu sinto o medo das pessoas adoecerem, vamos pensar isso. Eu tenho controle sobre isso? Não tenho controle sobre isso. O corpo das pessoas é das pessoas. O corpo do meu filho, ele é meu filho, mas o corpo dele é dele. O do meu marido é do meu marido, da minha mãe é da minha mãe, do meu sobrinho é do meu sobrinho. Entende? Eu não tenho qualquer controle sobre
o corpo do outro sobre o outro. Eu não tenho como prever, eu não tenho como remediar sozinha, eu preciso de ajuda médica, porque para ajudar eu ainda não sou médica. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, mas eu não sou médica. Eu não sei fazer uma anamnese médica das questões fisiológicas, não sei pedir exames, interpretar exames e ministrar remédios. Eu não sei fazer isso. Então, o que eu tenho sobre controle é que, uma vez que eu identifico que existe uma pessoa que eu amo doente, eu preciso estar disponível para socorrer esta pessoa, que é levá-la a um outro profissional que tenha condições de fazer tudo o que precisa ser feito para que essa pessoa se recupere. É isso. Então, assim, o que eu sinto quando eu sinto medo de que as pessoas adoeçam é verdade. Mas o que me faz sentir o medo não é verdade. Porque eu não tenho controle sobre o outro. Então, é mentira a sensação de que eu deveria ter, deveria saber, deveria ter ciência ou total controle sobre o que o outro vive, pensa, sente, constrói ou desconstrói. Gente, isto é mentira. Não tem como. Meu filho está na escola. Algo pode acontecer com ele lá. E, ao mesmo tempo, nada pode acontecer. Ele pode continuar em segurança. Enfim, eu não tenho controle. Se eu deixar o meu filho colado em mim, que era o que acontecia quando ele era um bebê, que nós passávamos 24 horas por dia juntos, mesmo assim, ele desenvolveu algumas doenças de bebê que eu não tinha controle, eu não tinha como arrancar aquilo dele. Eu precisei levar ao pediatra, que era da nossa confiança, dar os remédios que precisavam ser dados. Entende do que eu estou dizendo? Este medo, ele ainda me judia. Meu filho, quando fica doente, eu fico piradinha. Então, fazer esse exercício de ei, vamos pensar esse medo? Vamos pôr esse medo no lugar dele? Eu acolho, de verdade, de fato, eu tenho medo quando as pessoas adoecem. Eu tive muitos episódios de adoecimento na minha família, do meu pai, da minha mãe, que levaram a situações extremamente limites, sabe? Situação limite, onde eu dei tudo que tinha e ultrapassei o que eu não tinha para dar. Eu vivi situações de doença. Tive um câncer em 2015, que uma cirurgia, graças a Deus, resolveu, porque nós pegamos muito no início. Não precisei fazer químio, não precisei fazer rádio, foi só a cirurgia que retirou o tumor e resolveu. Ok, mas eu senti muito medo também, principalmente porque em 2015 meu filho tinha 5 anos de idade. Né? Então, de 5 para 6 anos. Então, você imagina a minha cabeça como ficou. Né? Pronto, tem um câncer, tá tudo tomado, eu vou morrer disso. E pode acontecer? Pode. Meu pai, quando descobriu o câncer, ele já estava num lugar muito perigoso, avançando para um outro lugar muito perigoso. Né? Então, e acabou culminando na morte dele. Hoje, quando eu olho para a morte, quando eu olho para o adoecimento, eu sinto muito medo. Mas eu já não sinto o medo que eu sentia na mesma proporção que antes. Ele vem numa proporção de padrão. Qual é o meu padrão? O padrão que eu sempre repito é de me desesperar quando eu vejo alguém doente. Mas o padrão que eu estou desconstruindo é exatamente esse. E eu tenho certeza que, trazendo isso para a consciência, tendo clareza de que o outro é o outro, tendo clareza que eu não salvo ninguém,
Eu não retiro as pessoas das situações que elas têm que viver. Eu não tenho este poder de que o que eu posso fazer quando eu vejo alguém doente, seja quem for este alguém, é colocar alguém gabaritado para tratar essa pessoa. Se a minha mãe adoece, eu não tenho como cuidar dela. Eu vou ter que levá-la ao médico e aos lugares que ela precisa para que alguém cuide. O que eu posso fazer? É dar o apoio de levá-la, é dar o apoio de segurar a mão dela se for preciso. Entende isso? O meu filho a mesma coisa, o meu marido a mesma coisa e assim por diante. Então, eu percebi que o medo para mim sempre foi um desejo muito idiota de controle. Eu estou com medo, então se eu controlo, o medo diminui. Não. Toda vez que eu tentar, eu tô com medo, eu vou tentar controlar a situação. Aí eu percebia nitidamente que eu não tinha controle, porque eu sou inteligente, eu consigo perceber o óbvio, né? É o óbvio ululante. Então, tô lá, tô tentando controlar, não consigo controlar. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou morrer de desespero, de tentativa de controlar? Eu posso também. Mas se eu me retiro da cena morrendo, aí é que fudeu tudo de vez, né? Então, não. Então, ó, o que eu posso fazer? É estar ao teu lado? Sim. Quando eu puder, sim. É levar você ao médico, é chamar um socorro médico? Sim. Isso eu farei. Tá, é o que eu consigo fazer. E o que eu faço com medo nesse momento? Enfia na casa do cacete. Porque é isso. É desmentir o medo. É dizer para ele, meu bem, você é só uma percepção muito esquisita do que está acontecendo de fato. Pensar o medo tem sido para mim algo muito libertador. Desconstruir o meu padrão de sempre ligar o botão do medo tem sido um trabalho grande. Mas o resultado, como diz Maya Angelou, o resultado é incrível.